Vamos de mito ou verdade sobre preenchedores. É verdade que o preenchedor pode migrar? Vem comigo nesse vídeo e a gente vai explorar esse assunto. Gente, mito ou verdade? Preenchedor muda de lugar, preenchi o lábio e ele escorregou para a papada? Isso existe? Bom, não desse jeito tão dramático, mas é verdade, o preenchedor pode migrar. Existem já relatos na literatura médica e não médica sobre migração do ácido hialurônico para longe da área injetada. Longe, tipo, aqui para na testa? Não, né, gente? Calma, como eu falei, sem grandes exageros. Ele migra sim dentro de uma mesma área anatômica e acaba sendo encontrado ou causando um volume diferente em outros lugares ali pertinho. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Nos últimos anos, o número de procedimentos com ácido hialurônico aumentou muito no mundo inteiro, né? E aumentou também o número de indicações, não só em uma área, mas agora a gente utiliza no rosto inteiro, em áreas nobres como nariz, lábios e também no corpo. Agora tem muita empresa investindo em ácido hialurônico para áreas corporais. Então, quando a gente injeta essa estrutura química, o ácido hialurônico ele é uma estrutura que nós já temos no nosso organismo, mas ele vem carregado de outras estruturas químicas para causar o famoso cross-link, que é para fazer com que ele fique firminho, para que ele cause esse volume adequado onde ele é injetado. Essas estruturas químicas do cross-link, elas são estranhas para a gente, elas não são naturais para o nosso organismo. Elas podem sim causar algum tipo de rejeição ou induzir uma reabsorção inadequada, um processo inflamatório, e isso pode fazer com que o ácido hialurônico seja carregado para áreas diferentes. Um dos relatos que a gente tem na literatura médica é sobre uma biópsia de um tumor no rosto de uma paciente, numa área onde ela não havia sofrido nenhuma intervenção, e quando se foi analisar esse tumor em laboratório, né, essa biópsia em laboratório, eles viram que a biópsia continha as células inflamatórias e o ácido hialurônico englobado por essas células, por esses macrófagos, fazendo um granuloma. O granuloma é uma reação inflamatória que cresce, que faz volume pela quantidade de células. E ele acontece quando essas células querem destruir, carregar, tirar dali aquele produto ou isolar aquele produto do nosso organismo. Então, esse tipo de migração, sim, é verdade, pode acontecer, né? Essa migração quando o nosso corpo tenta remover o produto de maneira mais intensa, digamos assim. Além disso, existem relatos de produto realmente fora do lugar aplicado, mas inteirinho, sem ser dentro das células ou dentro de granulomas. Quando a gente observa lá e está só o produto. O que aconteceu ali? Quando a gente injeta o ácido hialurônico, eu tenho que considerar todas as camadas do rosto, a gordura, os ligamentos, a musculatura. E o músculo ele pode ser muito potente, ele pode contrair e levar o ácido hialurônico para diferentes camadas, para diferentes locais. Então ele contrai como se ele estivesse espremendo ali o ácido hialurônico vai para outro local e neste local, dependendo dos ligamentos e da nossa movimentação, o ácido desliza e surfa para um outro lugar. E isso também a gente tem um relato na literatura médica de um tumor na lateral dos olhos de uma paciente que foi ao dermatologista querendo remover esse tumorzinho. Ela achou que fosse um cisto, né? Um cisto sebáceo, um cisto epidérmico ali na lateral dos olhos. O dermatologista na época palpou e achou estranho, falou: vamos biopsiar, vamos retirar isso daqui. Perguntou sobre procedimentos, ela tinha feito um preenchimento malar, um preenchimento de olheiras, bem sucedido, tudo bem até ali. E foi lá e tirou o tumorzinho e o que ele era? Nada mais, nada menos do que um tumor de ácido hialurônico, ou seja, o preenchedor que migrou, passando por cima da musculatura e acabando preso entre os ligamentos ali na lateral das pálpebras. Então, sim, isso pode acontecer. Agora, aquelas bizarrices que a gente vê por aí de ácido hialurônico em 1000 lugares diferentes, com volume, feio, causando deformidade, no geral, isso não é migração, não. Isso é erro de técnica.
é a injeção do produto que foi feito de maneira imprópria, inadequada. Então colocou volume de mais, volume de menos e depois com a movimentação do rosto, né? Nós somos avaliados em 3 dimensões, né? Não só na fotografia, a gente tem que pensar na dinâmica do dia a dia e aquele produto fica assim, de maneira deformada, de maneira inadequada ali, exposto na nossa pele. Então, não é migração, isso é erro de técnica, é a escolha inadequada do profissional ou a escolha inadequada do tipo de ácido hialurônico para aquele local onde ele foi injetado, tá? Então, pensando em migração, é verdade? Isso não é mito, não, isso pode acontecer, mas não é como o pessoal pinta por aí, né? Você preencher um lábio e achar produto na papada. Não, isso não costuma acontecer.